A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e a palavra está com o vereador Roque Cervenini na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, cumprimentar aqui as associações de moradores, a UAB, cumprimentar aqui os moradores da comunidade 7 de setembro, que vêm aqui para casa para nós conversarmos sobre um tema ali que está envolvendo aquela comunidade. Eu gostaria que o nosso colega colocasse no telão, ou colega, enfim, primeiro iniciando aqui a estrada para o Salto Ventoso, né? Deixar claro que essa estrada é uma estrada municipal. Portanto, qualquer manutenção dessa estrada é de competência do nosso município. Então, dizer que daqui a pouco essa estrada, para fazer, precisa autorização do Estado ou do DAER, isso não procede, ela é de responsabilidade do município. Segundo, nós informarmos, né, que essa comunidade 7 de setembro, ao contrário do que tem sido dito por aí, que ela seria uma comunidade irregular, clandestina, enfim, ela existe ali há muitos anos. Eu fui secretário de obras e nós fizemos diversas manutenções naquele acesso ali, e inclusive dentro da comunidade ali, de 7 de setembro, por quê? Porque os moradores pagam IPTU ali. Né? Se for ver ali, mais adiante nós vamos enxergar ali que tem os carnês de IPTU, a prefeitura recolhe IPTU. E também nesse local existe estrutura de iluminação pública. Quem é que coloca a iluminação pública? Quem é que troca lâmpadas ali no local? É a prefeitura municipal. Então, o que me parece que está havendo ali? Determinadas secretarias se auto-reivindicam para si o cargo de prefeito e decidem o que pode e o que não pode. Porque se eu tenho ali recolhimento de lixo, que é a atribuição da Ecofar, se eu tenho ali troca de lâmpadas, que é a atribuição da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, e eu tenho ali a estrada, que me parece que daí é da Secretaria de Agricultura, que não é feita a manutenção, então cada um dentro da prefeitura toma suas próprias decisões. Eu falei com o secretário de Agricultura um tempo atrás, ele disse, só um instante que eu estou vendo e está na programação para fazer. Daí não fizeram. Aí eu falei com o chefe de gabinete, o Gabriele, que aliás tem sido um guri, perdão, não é o termo guri, não quer dizer que é menos responsável, mas espetacular, sempre nos atende. Passei um vídeo que me encaminharam para o prefeito disse, vou olhar. Passei para o prefeito sábado de manhã, lá na inauguração do início de obra da Escola do América. Ele disse, olha, eu tenho que ver porque me parece que tem algumas coisas irregulares ali. Ou seja, botaram na cabeça do prefeito que ali é um loteamento irregular. Na administração do Bareta e do Feltrin, eles faziam manutenção. Eu acho que na administração até do Feltrin, agora recente, fizeram. Na nossa fizemos, eu sei que trocamos uma tubulação lá. Pois agora o rapaz ali, que é secretário da Agricultura, diz que não pode porque é irregular. Agora vocês são clandestinos ali. Então não pagam mais IPTU, né? Não paguem mais o IPTU. Então, eu acho o seguinte, ó, quando tem alguém na equipe que não ajuda, o barco começa a andar atravessado. Parece que não estão todos remando para o mesmo local. E eu fiz um pedido aqui, eu vou deixar ali, ó, pedido de providência, ó, dia 5 de fevereiro,
Pouquinhos dias depois, veio umas mensagens pelo WhatsApp de moradores ali da 7 de setembro que tinha umas máquinas trabalhando. Olha, já conseguimos aí, eu bem faceiro, né? Vou abrir aqui para ver. Aí eu olhei uma máquina diferente, né? Dá para ver ali a máquina, ó, uma máquina de uma cor diferente. Eu pensei, deve ser alguma terceirizada que a prefeitura está utilizando ali. E aí o morador me disse, não, nós contratamos, a gente pagou do nosso bolso, particular. Então, como disse o prefeito, menos autoridade e mais servidor. Só que me parece que essa frase não consegue entrar em prática. Ela é uma frase bonita, mas na prática ela não funciona. Teve outros vereadores aqui que foram convidados, inclusive, para lá, e foram. E alguns disseram, mas, querido, se é irregular, não posso fazer nada. Mas então, eu acho que, se vocês lembram bem, eu vou pedir aqui o espaço de liderança que foi me concedido pelo nosso líder Juliano. Espaço de liderança, o vereador Roque Cervenini. Se vocês lembram bem, Desvio Machado, não sei se todos sabem onde é que fica Desvio Machado. Desvio Machado pertencia a Farroupilha. Prefeito da época, saudoso, ex-vereador dessa casa, ex-prefeito, Clóvis Anfeliz. De tanto o pessoal ir lá, eles disseram, não, vai para Carlos Barbosa, e o pessoal foi. Lá na linha 80, a Fazenda Trevisan, que hoje tem mais de 500 vacas, que dá leite, deve dobrar, deve ir para quase 1000 vacas dando leite. Quando foi pedir asfalto lá, alguém da administração disse, você colocou o teu negócio no lugar errado. Tinha que ter colocado onde é que tinha asfalto. Nós fizemos o asfalto, está tudo asfaltado. Liga dali da Jance até Pinto Bandeira, tudo asfaltado. Agora, não conseguem patrolar 300 metros de estrada. E esse papo de dizer que é particular chega a ser ridículo, porque eles fazem serviço particular. Vamos ver aos sábados a Secretaria de Agricultura, quanta máquina batendo, fazendo hora extra e cabrito por aí de serviço particular nas propriedades. Dá uma olhada para ver. Agora, aqueles moradores que estão pedindo da maneira formal, Jesus, tu que é o líder do governo, que aliás até fiquei estranhando, o líder do governo fazer tantos pedidos de reivindicação, me parece que estamos sem acesso lá nos secretários também, que nem eu. Então, está feia a coisa lá, porque normalmente o líder do governo vai lá e diz, olha, faz isso, faz aquilo, não precisa fazer documento reivindicando aqui, mas de qualquer forma nos solidarizamos às tuas atitudes aqui. Então, a gente nota que é birra, é queda de braço. Aqui eu já fui secretário, eu sei como é que funciona, não é sempre que dá para fazer, mas coisinha simples assim, a gente levanta o telefone e manda fazer. Eu me lembro, eu era secretário, a estrada para Boêmia era do Estado e nós patrolava, porque o Estado não vinha fazer. Lá, a estrada de Caminhos de Pedra, que agora tem paralelepípedo, que vai liga do Caravaggio a São Marcos, era estrada de chão, Maurício, está aqui o Maurício Belaver, que é da região ali, e a prefeitura sempre fez, e é do Estado, sabe? Então, quando a gente tem vontade, a gente faz, e quando não tem vontade, a gente arruma desculpa. Dá mais serviço arrumar desculpa do que fazer. Dá mais serviço arrumar desculpa do que fazer. Então eu quero pedir aqui, o Jorge já foi secretário, o Schmidt já foi secretário, o Davi já foi secretário, sabe? Outras pessoas já ocuparam cargos na administração, o Juliano, a Fran, o Silo, o Joel, o Jesus, sabe? Então eu acho que não tem muitas dificuldades. Ali é 3 horas de máquinas e tem mais um detalhe ali. Ali tem uma banca, que eu gosto muito do pessoal da banca ali também, até inclusive somos clientes deles, mas bem no entroncamento ali tem essa banca, e tem uma água ali, que atrapalha a banca e atrapalha os moradores da 7 de setembro. Então o que precisa ser feito? A prefeitura tem que viabilizar ali o acesso àquela banca, ali fazer uma drenagem, e fazer uma drenagem do lado de baixo também, porque senão a água atravessa o asfalto e escorre tudo para dentro da comunidade 7 de setembro. E teve uma determinada ocasião que alguém da prefeitura foi até lá, e mexeu na estrada e disse, não, mas tem os bueiros. Não, isso aí não é comigo, né? Isso aí tem que falar com quem arruma bueiro. Eu sou o chefe de departamento da estrada, o chefe de departamento do bueiro é um outro.
Fez-me lembrar de uma vez que eu trabalhava numa determinada empresa e que a pessoa chegou e pediu caneta Bic azul. E a balconista falou, eu trabalho com caneta, eu sou o responsável das canetas Bic preta. O senhor tem que falar com outra pessoa ali que vende as brancas, as azuis. É mais ou menos assim. É que nem às vezes sindicato, né? Funda o sindicato dos fabricantes dos paletó. Daí vem um outro, funda o sindicato do fabricante da manga direita do paletó e outro funda o sindicato do fabricante da manga esquerda do paletó. Só para se encarregar das suas pequenas autoridades. Então eu quero pedir aqui que leve esse pleito de pouco trabalho, de pouco serviço ao prefeito municipal, para que ele faça ali. Senão a gente faz uma vaquinha aqui, esses tempinhos o vereador Davi fez uma vaquinha aqui para a gente ajudar uma família que ia doar sangue em Porto Alegre, e que todos os vereadores doaram. Eu peço que cada um dê R$100 aqui para a gente contratar umas horas máquina e arrumar aqueles bueiros ali. Eu acho que não vai custar muito para cada vereador, a gente faz. E daí bota uma plaquinha lá com o nome dos vereadores. Brincadeiras à parte, né? Mas se chegar a esse ponto. E eu quero dizer mais uma questão. Se ali não é regular, então a prefeitura que regularize. Né? Se a estrada, porque está falando da estrada, não está falando dos lotes aí. Se a estrada não é regular, a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente está ali exatamente para fazer isso. Ou vai esperar que o morador vai regularizar a estrada? Então era isso. Eu agradeço a presença dos moradores da 7 de setembro aí. Espero ter representado os anseios de vocês a contento. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está com a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite. Quero cumprimentar a presidente da Associação do Bairro Medianeira, a comunidade da linha 7 de setembro, comunidade vizinha da onde eu moro. Cumprimentar os servidores da casa e a imprensa aqui presente. Primeiramente, eu quero compartilhar um pouco do que o Roque falou, né? Como eu moro na comunidade vizinha, a gente conhece esse local aí já de muitos anos, né? Moradias que existem, não é de ontem, né? Desde os pais da Lídia ali, dos pais da Margarete, são famílias que moram já há muitos anos ali. Em questão de ser irregular ou não, eu teve também lá, eu fiz uma visita lá para ver como é que estava a situação e vi, né, que realmente o pessoal dali paga IPTU. Então, se paga IPTU, com certeza tem que ter o auxílio do poder público também. Mas também, conversando com os moradores, a gente sabe que tem a questão da água do asfalto, né? Que o que mais estraga a descida de vocês ali é aquela água que vem do asfalto, que mesmo que tu patrolar, se a água tiver, a terra estiver solta ali, mesmo que tu colocar brita, a hora que descer a água ali, ela vai fazer valos muito fundos. É por isso que vocês contrataram aquela máquina, para poder fechar aqueles valos e poder ter acesso a essa localidade, esse local ali, né? Tem em torno de 18 moradores ali, né? E eu tive falando com o secretário Bondan, né? Ele me disse que vai tomar providência sim, só que, como é época de safra e estão com o pessoal na colheita da uva, eles estão com máquinas quebradas, eles não estão tendo como fazer isso de imediato, mas se comprometeu que vai fazer lá esse local, então, a melhoria que tem que ser feita, né? Mas, com certeza, ali, se for fazer, Lídia e Margarete, tem que fazer essa tubulação para desviar essa água, porque senão não adianta, vai patrolar, vai colocar pedra, vai colocar brita, mas a primeira chuva que vier, vai descer a água ali, vai formar os valos novamente. Então, eu me comprometi junto com vocês ali, que eu iria conversar, fui conversar e foi esse o retorno que o secretário nos deu. Então, se puder, tiver um pouco de paciência, quem sabe, né, vai poder ser feito também. Gostaria também de fazer outra fala, depois do final. Tá, então tá, você deu uma parte, mas é que eu tenho bastante para falar, Roque, fala. Não, tudo bem, agradeço. Tá. E aí, além disso também, né, além da fala do local de vocês ali, eu gostaria também de falar outro assunto que deu uma repercussão muito grande em todo o Brasil, que é a questão que eu penso, né, que independente de ideologia política, opiniões pessoais, eu falo com tranquilidade sobre aquela questão daquela escola de samba, né, que ridicularizou, né, com ar de deboche, falando das famílias, né. Eu vim de uma família onde que a gente
eu entendo que a base da gente é a família. Os pilares hoje que sustentam a sociedade é a família. Por isso que eu acredito que a gente tem que falar do respeito, dos valores que a família merece, né? Uma apresentação que deveria ser celebrar a cultura, acabou causando dor, frustração e indignação de muitas famílias brasileiras. E aí eu pergunto para vocês, desde quando que defender a família virou motivo de piada? Desde quando que valores passaram a ser tratados como caricaturas? Podemos até ter opiniões diferentes, podemos divergir de ideias, mas existe algo que deveria nos unir, que é o respeito. Porque quando o respeito se perde, perdemos muito mais do que um debate. Perde-se a humanidade. A família não é uma ideologia. A família não é um rótulo político. A família é uma realidade vivida por todos os dias, por milhões de brasileiros. E dentro da família que uma mãe chora muitas vezes em silêncio. Que um pai luta para sustentar seus filhos. Que os avós cuidam de seus netos. Que crianças aprendam a dizer, por favor, obrigado e eu te amo. E aqui cabe uma reflexão. Vou ocupar o espaço de liderança, presidente. Quem nunca precisou do abraço de uma família? Quem nunca encontrou na família o porto seguro nos momentos difíceis? Por isso, quando vemos a família sendo colocada em vitrine de ironia, não estamos falando apenas de um desfile. Estamos falando de pessoas reais, de histórias reais, de sentimentos reais. E aí eu pergunto novamente, será que vale a pena ferir milhões para provocar alguns? Será que a arte precisa humilhar para se expressar? Eu defendo a cultura, eu defendo a liberdade de expressão, defendo o direito à crítica também. Mas a liberdade não pode ser confundida com o desrespeito. Existe uma linha muito clara entre provocar reflexão e provocar humilhação. Entre fazer arte e ferir valores. E quando essa linha é ultrapassada, é natural que haja reação. Não se retratar de censura, não se tratar de intolerância, tratar-se de limites. Porque uma sociedade madura não é aquela que permite tudo, mas aquela que sabe respeitar aquilo que sustenta a nossa base. E a família, gostando ou não, continua sendo esta base. É na família que nascem os primeiros valores. E é na família que se forma o caráter. É na família que se aprende que nenhuma escola ensina completamente. Se enfraquecermos a família, o que vamos colocar no lugar? Se desvalorizarmos os laços familiares, quem sustentará a sociedade no futuro? Não podemos normatizar o desrespeito. Não podemos aceitar que, em nome de disputas ideológicas, se transforme a família em alvo. Porque hoje a família conservadora é a que está sendo atingida. Amanhã pode ser qualquer outra. O desrespeito não escolhe lado. Quando ele é permitido, ele cresce. E é justamente por isso que precisamos ter coragem de nos posicionar. Não com o ódio, não com a agressividade, mas com a firmeza. A firmeza para dizer que a família merece respeito, sim. Firmeza para dizer que valores não são motivos de deboche. Firmeza para dizer que o Brasil precisa de mais pontes e muito menos muros. Porque, no fundo, todos nós queremos a mesma coisa. Uma sociedade mais justa, mais humana e mais respeitosa. Mas essa sociedade não será construída ridicularizando quem pensa diferente. Não será construída expondo famílias como símbolos de desrespeito. Será construída com diálogo, com empatia e com respeito. E aqui deixo mais uma reflexão. Que exemplos estamos deixando para as próximas gerações? Estamos ensinando nossos filhos a dialogar ou a ridicularizar? A respeitar ou a zombar? Precisamos parar e pensar. O Brasil já vive tantas divisões, tantas dores e tantos desafios.
Será que precisamos mesmo criar mais um motivo para nos afastar? Se resgatarmos o respeito e relembrarmos que, antes de qualquer posição, somos todos seres humanos, por isso hoje estou aqui. E não subo aqui apenas para criticar, subo aqui para reafirmar que a família continua sendo a base de tudo, a base da educação, a base da fé, a base dos valores, a base da sociedade. Independente de formato, de visão ou de cultura, a família merece respeito. Porque ninguém cresce sem raízes, e a família são as raízes de uma nação. Por isso deixo aqui o meu posicionamento claro e sereno. Repudio qualquer manifestação que transforma a família em alvo de deboche. Repudio qualquer tentativa de dividir a sociedade atacando seus pilares. E repudio toda forma de desrespeito disfarçado de expressão. Mas, acima de tudo, reafirmo a minha esperança de que possamos amadurecer como sociedade, esperança de que possamos aprender a discordar sem ferir, esperança de que possamos lembrar que o respeito nunca vai sair da moda. E encerro com a última reflexão. Se a família é onde tudo começa, que tipo de sociedade queremos construir quando começamos pelo desrespeito? Só mais um minutinho, presidente. Que possamos escolher o caminho do equilíbrio, da responsabilidade e principalmente do respeito. Que saímos daqui todos com essa reflexão, porque eu acredito, eu aprendi com meus pais, que a família é a base de tudo, e o pilar que sustenta a nossa sociedade. Então, que todos nós refletimos sobre o que aconteceu nesse desfile de carnaval. Tá? Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. E a palavra está com o vereador Jesus. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Bom, iniciando então para a demanda da vereadora Fran. Eu mandei mensagem aqui já para a secretária, Fran. Ela avisou que não tem esse registro de ausência. Tá? Então eu peço por gentileza que encaminhe para mim depois as escolas que faltou, para a gente estar resolvendo isso juntos. Tá bom? E em relação às demandas do Roque, vereador Roque, eu acredito que se a rua, a estrada ali que precisa dessa manutenção, se a desculpa é que está irregular, então que o Poder Executivo deixe tudo em dias, né? Agora, sobre a questão das minhas demandas, os pedidos de providência e de informação, eu acredito que eu sou o vereador mais novo desse mandato e eu não vou entrar nessa questão de joguinho, pedindo por telefone, não. Eu vou registrar tudo, exatamente tudo. Pedido de informação, providências, enfim. Eu acho que essa é a maneira correta que a gente precisa trabalhar aqui. E aproveitando que os presidentes estão aqui, dia 10 deste mês de março, a gente vai realizar uma reunião com a Coordenadoria da Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, para entender quais são os pontos principais que os bairros precisam aí, porque a gente sabe que o inverno está chegando, as chuvas também, e os bairros têm muitos pontos aí complicados, né? Então, até para a questão de segurança, eu faço questão de estender esse convite aí para os presidentes, enfim, para os moradores. E comentar um pouquinho também sobre o assunto Corsã, vereador Juliano. Eu acredito que todos os vereadores aqui entendem que o serviço é precário e que talvez um caminho seria, de fato, a CPI. E pode ser que seja, né? Hoje eu tive acesso, então, ao ofício que o Poder Executivo encaminhou para a Gergs, fazendo várias solicitações, né? A atuação regulatória do contrato de 2008. Eu não estive presente na reunião com a Gergs aqui, o ano passado, foi interno. Então, eu gostaria de solicitar ao presidente, e para a mesa, e para os vereadores, uma audiência pública, no qual eu entendo que é interessante a presença da Gergs, do CISGA, do representante do município, do procurador da época de 2008, o senhor Valdecir, para que a gente possa ter todos, a EGE, a Corsã, enfim, todos aqui, para uma audiência pública, para ouvir a população e para que a gente possa também debater. Cedo uma parte ao vereador Juliano. A parte ao vereador Juliano Balgarte. Acho que é importante esse movimento, né, de tu querer trazer uma audiência, e concordo, só que eu acho que tem que ser
mais incisivo. Além disso, nós precisamos, enquanto instituição, agir, porque eles estão numa zona de conforto. Porque o que acontece? A gente presenciou na legislatura passada, veio uma galera da Corsã que eles queriam literalmente fazer com que a água se movesse de baixo para cima. E está aqui. Os vereadores vão lembrar da legislatura passada. Então, cada coisa estapafúrdia, cada coisa absurda, e que o pessoal venha, de fato, mas com informações, com capacidade de debate, principalmente a Gergs, porque é inoperante, né? Então, mas eu, com certeza, todas as ações que a gente tiver que dialogar, com certeza, inclusive eu sugiro que seja, tipo, sei lá, 19h30, uma audiência que daí a gente consegue ter mais pessoas da comunidade para participar, porque às 18 horas não é um bom horário para algumas coisas. Então, conta com o meu apoio. Concordo, Juliano. É exatamente essa ideia, é a gente conseguir fazer o trâmite normal e também para que a gente tenha todo esse respaldo, né? A gente ouviu a fala do promotor, que no meu ponto de vista foi muito bem, pelo pouco tempo que ele tem de cidade. Então, seguindo a nossa ideia, eu acredito que seja o melhor caminho a ser seguido. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jesus. E a palavra está com o vereador Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite aos presidentes de bairros, comunidade 7 de setembro, Benáquio, assessores da casa, da MATE, está sempre conosco aí. Eu queria falar um pouquinho da Barão do Rio Branco, uma rua que foi feita toda a tubulação e asfaltamento em 2009. E depois de lá em diante não foi feito mais nada, ela sempre teve consertos e agora ela está toda revitalizada, num tempo recorde, presidente. Tempo recorde, 10 dias praticamente, 10, 12 dias foi feita toda a capa asfáltica, demorou um pouquinho mais na pintura e ela está sendo bem aceita, foi bem aceita pela população, pelas entidades, né? Colocado sinaleira para pedestres, toda a sinalização. E Farroupilha está avançando muito nessas ruas de entrada de cidade, como a Pedro Grendene, foi feito no passado, a Borges de Medeiros, Armando Antonello. Temos mais duas, que é a Dr. Jaime Rosler, bairro Planalto, que teria que fazer recapeamento do asfáltico também. Segundo o secretário, numa entrevista, eu vi que ele falou que está nas demandas dele. E a Avenida Santa Rita. Avenida Santa Rita também, uma entrada histórica, que desafoga bastante o trânsito dentro do nosso município. E conscientizar a população que dentro da cidade não é pista de corrida. Então, estavam questionando dos 40 por hora, eu acho que é bastante ainda 40 por hora dentro da cidade, porque é um movimento grande de pedestres, né? E eu vi na Barão do Rio Branco, agora porque a pista está nova, toda sinalizada, eles não estão respeitando. Eu vi vários casos, então, reforçar isso, os 40 por hora está bom, de bom tamanho. Então, era isso, senhor presidente. Uma parte ao Joel. Uma parte ao vereador Joel. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que nos acompanham aqui e também de suas casas. Só para contribuir, né, Ardílio, sobre a Barão aí, a gente trabalhou junto 4 anos ali, né, tu como secretário, eu lá diretor do Departamento de Trânsito. Então, uma obra muito importante para o município, né, parabenizar a administração, que fez aí em tempo recorde essa obra. E sobre a sinalização, que é uma coisa que a gente já tinha implantado lá atrás também, que é a sinalização noturna, né? Então foi feita uma sinalização toda no período da noite, para não atrapalhar ali o trânsito de veículos. Também foi feito algumas proibições ali, algumas conversões à esquerda, onde pôde assim aumentar o tempo do semáforo ali, dando mais fluidez no trânsito aí para as pessoas circularem, porque ele circula muitos veículos, né? Hoje Farroupilha aí, cidade aí, só aqui em Farroupilha tem mais de 50 mil veículos aqui na cidade, mas mais todos os veículos que passam nessa rua. Então, uma obra muito importante que veio para ajudar aí todos os farroupilhenses, mas também todas as pessoas que passam aqui pelo município. Então, parabéns à administração por esta obra. Muito obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Joel, vereador Schmitz, e a palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras.
Boa noite, pastor Davi, meu presidente. Boa noite, Adamate, todos os que representam a imprensa. Boa noite a todos que aqui se encontram e aos que também estão nos assistindo de casa. Bem, primeiro, de tudo, eu quero parabenizar o governo municipal pelas obras e pelo início de obras da Escola de Ensino Fundamental do América, que receberá 300 alunos em turno integral. Bem, fazia 30 anos que nós não tínhamos uma nova escola. Pelo menos agora, nós podemos dizer que estamos indo em linha reta, né? Bom, sobre o que falou o Silo da escola de Niterói, eu quero lembrar a todos que o ano passado, no Carnaval de 25, nós também tivemos uma escola no Rio de Janeiro que se apresentou na Sapucaí. Eu não consigo me lembrar, é isso que a idade faz com a gente. Eu não consigo me lembrar o nome da escola. Talvez alguém de vocês se lembre. Que, em plena Sapucaí, ela ridicularizou Jesus Cristo. Enalteceu o demônio. Isso aconteceu em plena Sapucaí. Eu, casualmente, estava passando pela sala e parei para ver a cena. Então, eu não consigo me lembrar o nome da escola. Mas, alguém se lembra do nome da escola? Não? Ah, tá bom. Bem, então, essa escola de Niterói, que homenageou o presidente Lula, e num dos seus carros alegóricos, colocou em latas de conserva as famílias brasileiras, não me chocou tanto. Porque eu já fiquei chocada o ano passado e nada aconteceu, nada, não foi feito nada. Naquela época, já devia ter sido feito alguma coisa. Porque isso é um absurdo. É um absurdo. Nós não podemos ridicularizar a figura de Jesus Cristo. Nós não podemos ridicularizar o nosso conceito cristão. Eu sei que nem todo mundo é cristão. Unidos de Vila Isabel, muito obrigado. Então, essa escola, Unidos de Vila Isabel, ridicularizou o cristianismo, ridicularizou Jesus Cristo, ridicularizou tudo isso. E nós ficamos quietos. Como é que isso pode acontecer? Por isso que depois chega uma escola e coloca em lata de conserva as famílias. Porque nada aconteceu com essa escola que fez um absurdo desses. Nada aconteceu. Este ano até foi um pouco melhor, porque as pessoas deram em grito. Não, as famílias não, Enfim, eu quero dizer que nós não podemos, embora quem não é cristão não tem o direito de ridicularizar, porque eu, como cristã, não vou ridicularizar outras religiões, jamais. Então, nós temos que ter um pouco de respeito por todos. Bem, eu quero convidar o Davi, a Fran, a Fernanda e a Glaci para uma reunião da Frente Parlamentar amanhã, às 16h45, da Frente Parlamentar pelas Mulheres, às 16h45. Tá? Nós estaremos discutindo
Já vou encerrar. Nós estaremos discutindo algumas coisas que agora entra o mês das mulheres. Então, estão convidados para amanhã, 16h45. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está com o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui saudar a todos que aqui nos acompanham. Pessoal da linha Peroni, que estavam aqui, ainda tem alguns moradores da região. Também quero aqui saudar o presidente da União das Associações de Bairros, Edu Vicente Faé, vice Brasil, presidente do bairro Medianeira, Ângela, presidente do bairro Industrial, Gelson, e presidente do bairro Monte Pascoal, José, desculpa. E também todos que nos acompanham através das mídias sociais. Eu quero fazer uma fala em si, e o primeiro assunto que eu quero trazer é sobre o início de obra da escola de ensino fundamental de turno integral do bairro América. Eu acho que quero aqui parabenizar a todos que estiveram presentes e uso esse momento para dizer que a minha percepção foi de grandeza do nosso prefeito, que nos valorizou. Eu acho que isso também é um papel, tendo em vista que nós também fizemos parte, somos parte desse processo todo, até porque se nós não, na época do ano passado, não aprovaríamos o recurso, a escola não saía. Então isso é importante. E aqui eu uso só esse momento e essa percepção para dizer que o Jonas, prefeito Jonas, colega, ex-vereador e hoje prefeito municipal, ele tem uma condução, na minha avaliação, isso não é uma crítica aos demais componentes da administração, de forma alguma, mas ele se destaca pela forma de tratamento com os demais. Que bom se todos, né, usassem e tivessem a mesma leitura e linha de conduta, porque, afinal de contas, somos todos servidores. Vou falar um pouquinho da Barão, mas eu acho que ficou ótima, a proposta é excelente, porém tem uma preocupação que é minha, que é dos moradores daquela região, né, da região sul, vamos dizer assim, do nosso município, que é quem acessa a Barão do Rio Branco através do bairro Medianeira, da Rua José Aquiles Colombo. Região Norte, desculpa. Porque, na verdade, se nós quisermos acessar, e não pode mais acessar a esquerda, eu acho que foi bem louvável essa decisão, porém, nós temos a rua, fugiu o nome em si, mas ali, a rua após o mercado, que não pode dobrar, só pode dobrar à direita. Obrigado. Humberto de Alencar Castelo Branco. E esses moradores, se nós temos que dar uma volta e só vamos poder acessar o bairro do Parque através da rua 3 de outubro, posteriormente usando a sinaleira para acessar. Então, talvez aqui, não é uma crítica, mas que a administração municipal, através do secretário de obras, dê uma olhada nisso, porque eu acho que o ideal, aí é minha percepção, não sou técnico, não conheço nada, mas sou usuário da via, seria interessante olhar para que a Marechal, a Castelo Branco até a Marechal, talvez fosse mão dupla, né? Que daí tu faz o contorno e tu acessa a própria Castelo Branco em si, porque senão ela só vai à direita. Então, é uma sugestão. Referente à Corsã, é um tema grave, é um tema muito sério, e a minha avaliação é que talvez uma CPI ela só vai olhar para trás. Eu não estou dizendo que não é importante, mas na minha percepção nós temos que olhar para frente. Nós temos que cobrar a EGEA, que hoje é a concessionária da água do nosso município, pelo menos até 2033, para que ela execute as atividades e ações que são de sua responsabilidade. Hoje, diariamente, se ouve na mídia em si vazamentos. Isso somos nós que pagamos, é o cidadão farroupilhense que paga esse desperdício. Então, tem que encontrar uma alternativa para que se diminua, pelo menos, esse problema de perca de água potável. E, além disso,
Só para também contribuir, espero, pela fala do nosso prefeito Jonas, que ele fará uma licitação contratando uma empresa, para que esta empresa diga qual é o melhor caminho para o município. Ele tenha que ter uma celeridade, tendo em vista que a questão água é uma questão importante e fundamental para todos nós. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está com a vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, novamente, colegas. Eu vou usar o meu espaço aqui para falar o assunto que eu ia falar na tribuna, mas eu vou começar respondendo, então. Vou falar o nome de 2 crianças, porque as outras eu ainda não tive autorização das mães aqui. Mas em Caravaggio, por exemplo, no 2º ano, tem a Manu, que ela já tinha monitora e entrou mais um aluno autista na turma dela, e esse aluno precisa de um atendimento exclusivo para ele. Então, como é que é mentira, vereador Silo? O senhor me olha e faz assim, como é que é mentira? Vocês querem que eu traga as mães aqui, as famílias, para falar para vocês? Porque vocês têm essa mania no governo de chamar os outros de mentirosos. Outro lugar, que eu posso falar um nome porque eu conheço a família, Teutônio Vilela, o João. O João está sem monitor, na verdade o João está fazendo rodízio, porque ele não pode ir para a escola todos os dias. A Daiane me ligou lá da escola para falar isso aí. E a Josi, Davi, sabe por que o Pedro tem monitor? Eu fui perguntar para a Josi, Josi, começou a aula, está tudo certo? A Josi falou, Fran, o Pedro só tem monitor porque ele tem a mãe que tem. Porque a Josi já brigou muito e tu sabe muito bem disso. Então, assim, ó, tem crianças e crianças. As crianças que estavam ano passado já com monitor individual e que tinham um nível de suporte maior, iniciaram o ano, mas entraram alunos em turmas diversas aqui no Antônio Minella, por exemplo, no 2º ano, no Ângelo Venzon Neto, no 6º ano, entrou mais um também, entraram outras crianças com níveis de suporte maior que também precisam. E não tem como dividir monitor, gente. Não tem como dividir com crianças que são não verbais, com crianças que não sabem escrever um nome. Então, assim, dizer que, fazer caras e bocas aqui dizendo que não, para cima de mim, não. Porque eu tenho os prints das mães e se eu precisar trazer aqui, eu trago. Tem que trazer, é verdade. Outra coisa. Então, agora eu vou falar sobre um assunto que eu acho que esse assunto é bem importante, que não foi abordado aqui nesta casa, que foram os 3 fatos que aconteceram no final de semana, de notícias que me deixaram bem impactadas, e depois eu já vou pedir meu espaço de liderança, presidente, para conseguir falar todo o meu discurso aqui que eu tinha elaborado, que a primeira, então, foi a questão do jogador do Bragantino, né, questionando uma mulher na arbitragem, né, que, quando a gente fala disso, não é apenas uma opinião sobre futebol, isso é simbólico. Quando um atleta que tem visibilidade, que tem influência, coloca em dúvida a capacidade de uma mulher exercer sua função, ele não fala só sobre o jogo, ele reforça uma cultura, que é o que a gente fala, que é a cultura do machismo, dizendo que não é o lugar para aquela mulher, dizendo que a mulher tem um lugar onde ela tem que ocupar e que ali não seria esse lugar, como se a autoridade fosse masculina por natureza. E é exatamente assim que começa. Na palavra, na piada, no desrespeito, na tentativa constante de diminuir, silenciar e desacreditar. E isso não é só machismo, é dizer nas entrelinhas que mulheres não são capazes ou não estão à altura. O outro episódio também que aconteceu no final de semana, que eu acho que todo mundo acompanhou aqui, foi o feminicídio da ex-vereadora de Nova Prata, a Roseli, né? Uma representante da comunidade, trabalhava na Secretaria de Educação, ali no Departamento do Esporte, uma agente pública local, uma mulher que já ocupou um espaço de poder. Então, mais uma morta em casa, estrangulada pelo ex-companheiro. E esse não é um crime isolado, é uma cultura que naturaliza o controle, a posse e a violência contra as mulheres, que é aquele pensamento, se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, isso é muito preocupante. Esse, sim, é um problema de sociedade que eu acho que a gente tem que abordar. E o terceiro fato veio da política, de quem deveria proteger os direitos das mulheres, né? Que é um deputado estadual, o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, que foi o Gustavo Vitorino, numa fala totalmente infeliz, dizendo que a Maria da Penha, a qual leva o nome da lei, né, não levou sequer um tapa, deslegitimando a lei que protege mulheres da violência. Uma lei que não nasceu de ideologia, nasceu da dor, nasceu da tentativa de homicídio, nasceu de uma mulher que lutou por justiça quando o Estado falhou.
questionar a importância dessa lei, e não é só ele, porque outros homens se nutrem também de, vamos dizer, influencers como esse deputado, que teve inclusive um senhor aqui na casa questionando, né, e pedindo para utilizar espaço e questionando vereadoras aqui nesta casa no ano passado sobre essa lei, porque ele foi preso, esse senhor. Foi preso por agredir uma mulher, e aí ele quer questionar se essa lei não é efetiva porque não protegem os homens. Mas não tem que proteger as mulheres mesmo. Porque quem está morrendo são as mulheres. Espaço de liderança, vereadora Fran Bonassi. Quem está sendo agredida são as mulheres. Quem está vendo seus filhos sendo mortos são as mulheres. Por essa cultura machista que nos mata todos os dias. Isso é muito grave. Porque essa fala, quando esse deputado, o mais votado do Rio Grande do Sul, tem que deixar claro isso, fala isso, essa fala é grave, porque ela desinforma as pessoas, desumaniza e justifica o machismo escondido atrás de um discurso de ódio. Então, foram 3 fatos, 3 acontecimentos graves, 3 atentados contra a vida, a presença e a dignidade das mulheres. E aqui está o paradoxo que precisamos encarar. Eu fiz uma análise aqui e eu gostaria de deixar aqui. Enquanto uma mulher é assassinada por um ex-companheiro, outra é desacreditada por exercer uma função de autoridade no esporte. E outra é questionada até mesmo quando busca a proteção da lei. É o mesmo fio, a mesma lógica, a mesma cultura que insiste em dizer: fique no seu lugar, você não é suficiente, você exagera. E nós precisamos dizer com todas as letras: isso é violência. Isso é violência em qualquer espaço que esteja. Violência que mata, violência que exclui, violência que começa no discurso e termina com sangue. Defender as mulheres não é um favor, não é pauta ideológica, é um compromisso civilizatório. E é nosso dever, enquanto representantes públicos, não normalizar o absurdo e não silenciar diante do machismo de piadas e de falas como essas que aconteceram no final de semana. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran. E a palavra está com o vereador Cilo Monteiro. Então, presidente, eu queria, no primeiro momento aqui, falar para a Fran que eu também conversei com a Flávia naquele momento. Então, e eu tinha conversado com ela e ela tinha me passado que estava tudo ok, né? Então, as mesmas questões que o Darlan levantou contigo, ela me passou para mim. Então, eu também gostaria de saber quais essas crianças. Depois ela também não me respondeu mais, né? Então, a gente vai a fundo, vai ver qual é que é, porque a princípio estava tudo ok, né? Então, também concordo aqui, né, na tua questão aí. Eu acredito, porque eu estou também no meio do esporte, eu vejo que muitas mulheres são melhores árbitras que muitos homens, né? Então, eu acho também uma fala, às vezes, que fogem muito do tradicional que devia ser dito, né? E o feminicídio, sim, precisa ser feito algo urgente aí, senão a gente não sabe aonde é que vai parar isso aí, né? Mas também gostaria de ter ouvido na tua fala aí também, Fran, essa questão que, né, a doutora Leonora levantou, né, essa questão do carnaval, onde é que foram ofendidas famílias, cristãos, né? Então, né, eu sei que tu tem uma pauta, né, que tu defende, que às vezes tu não tem tempo, mas a gente precisa pegar um apanhado geral aí também, né? Então, ali foi ofendido famílias tradicionais, foram ofendidos os evangélicos e foram ofendidos também as Forças Armadas, né? Então, vindo, né, de uma escola que foi até rebaixada, né? Então, nem vale muito entrar muito nos méritos, né, dessa escola. Mas ano que vem ela está aí, né? Então, eu queria aqui também fazer um agradecimento aqui no último ao Mário Dalcin e ao Minella, né, pelo excelente, né, organização aí, parabenizar eles, a diretoria toda, né? Excelente organização aí da 44ª edição do torneio Ângelo Venzon Neto e Antônio Minella, que aconteceu no último sábado aí, onde o São Caetano ficou campeão na categoria Master. E no domingo teve jogos todo dia, né? Os veteranos e livre. Os veteranos, onde a equipe campeã foi uma equipe farroupilhense, o São Paulo de Caruara. E na livre, a equipe de Caxias do Sul, aí, a Olaria. Então, um baita de um trabalho do pessoal que é envolvido no esporte. Foram finais de semanas aí de jogos lotados, público prestigiando e sem nenhuma confusão. Então, é isso que o esporte
gosta e que as pessoas que gostam de organizar o esporte gostam que Farroupilha está sempre na mídia aí dos eventos esportivos. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silo. E a palavra está com a vereadora Eleonora Broilo no tempo de liderança. Bem, cumprimentando a todos de novo, né? Eu só queria acrescentar o discurso da Fran sobre essas três, né? Essas três coisas que aconteceram, enfim, que eu também vi, né? Principalmente o da mulher, que foi que o jogador disse que é por isso que mulher não pode apitar jogo, né? Então eu também ouvi isso. Mas faltou uma coisa, Fran. No feminicídio, faltou o feminicídio da polícia militar que foi assassinada pelo companheiro. Ela morreu? Morreu. Ela morreu. Uma jovem bonita, uma jovem cheia de vida, uma jovem que tinha toda uma vida pela frente e foi assassinada pelo companheiro, que era um tenente-coronel. Era um tenente-coronel. Então, o feminicídio, e eu não vou falar só em feminicídio, porque existem tantas maneiras de derrotar uma mulher, de manter uma mulher fora do foco, de manter uma mulher quieta, de manter uma mulher que se rebaixa. Existem tantas maneiras. E a primeira delas é como tu falou, começa com o discurso. É aquele discurso de ódio à mulher. É o discurso de ódio. E quando a mulher se atreve a encarar e responder, ela corre risco de vida. O que nós temos que terminar é com o ódio que os homens, principalmente, têm ao componente feminino. Nós estamos, a mulher está no auge, né, no apogeu da sua construção feminina. Ela está no apogeu. Infelizmente, nem todos entendem assim. Infelizmente, ainda tem aqueles que gostam de podar, que gostam de massacrar, que se intrometem onde não são chamados. Ainda tem. Mas, como eu digo, cabe a nós, que temos um certo poder em nossas mãos, que não é grande coisa, mas, enfim, né, a fazer com que esses homens paguem. Paguem cada vez que eles abortam a consciência de uma mulher. Cada vez que eles abortam o fato da mulher ser melhor do que ele. Abortam o fato de que a mulher pode se dedicar mais do que ele. A mulher se dedica na sua profissão, chega em casa, tem os seus filhos, tem o seu marido e tem a sua casa para cuidar. Então, a mulher é que nem Bombril. A mulher tem multi-ações. E é isso uma das coisas que os homens não conseguem admitir. A mulher está discutindo aqui e no celular ela está conseguindo resolver um problema de casa. A mulher tem consciência para fazer isso. Os homens não conseguem. Os homens, eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Os homens não conseguem. Eles não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer isso. São pouquíssimos os homens que eu conheço que fazem isso. Pouquíssimos. Enfim, não vou falar mais. Chega. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está com o vereador Caleb Coelho. Na semana passada, eu fui procurado por algumas famílias, alguns jovens também, para conversar sobre um problema que está acontecendo e acontece sempre por ocasião, por essa ocasião, né, por esse período do ano, que é com relação ao Exército. E a necessidade dessas pessoas, por exemplo, tem um jovem que foi para a rádio, conversei muito com ele, o Tiago, inclusive fomos até a Junta do Serviço Militar, né? O Tiago, ele tem uma situação especial em que ele ajuda muito no sustento da mãe. E parece que ele vai ter que ir. Na conversa que nós tivemos na Junta do Serviço Militar, foi explicado para ele que o fato da mãe dele trabalhar não vai fazer com que ele deixe de servir. Se ela não trabalhasse, sim. Conversei também com uma outra senhora, que o filho dela tem algumas necessidades, inclusive problema de respiração e tal. E parece que vai ter que ir. E ela precisava muito que o filho não fosse, porque ele está fazendo um curso na empresa e os estudos terminam nesse ano. Trabalha na Tramontina. A Tramontina é muito solidária, ela entende, né? Mas vai dar uma travada no progresso desse rapaz. E a minha ida até Bento para conversar com o Exército, não no sentido de que eles não servissem, porque eu acho que é importante. Eu gostaria de ter servido e não pude. Eu acho que se eu pudesse, eu teria ido, mas não deu. E esses jovens, eles não estavam não querendo ir. Eles queriam ir um pouco depois. E parece que entre a primeira e a segunda convocação é que é o tempo certo para se apresentar todos os papéis, todos os documentos, para que eles possam ser eximidos. E no caso do Tiago isso não aconteceu. A gente ficou sabendo isso na segunda visita. Então talvez seria importante, no momento em que é feito o alistamento, em que não só o jovem, mas de repente um pai ou uma mãe, alguém pudesse ir junto para pegar todas as informações, porque teve uma janela grande ali entre a primeira convocação e a segunda, né? E esses rapazes eles vão ter que ir. É provável que quando cheguem lá, se analise a documentação e aí eles possam vir a ser dispensados. Mas um outro fato que eu achei interessante também, que foi comentado, é que o Exército ele está elevando o nível, digamos assim, das pessoas que são chamadas. Então, se a pessoa ela é um bom aluno, está subindo, é esse o soldado que eles querem. Porque uma vez tinha um certo conceito de que, se tu não te comportar, tu vai para o Exército, né? Esse conceito é errado. O Exército é muito importante e a gente entende o papel dele, mas talvez teria que haver uma flexibilidade um pouco melhor. Nós sabemos também que há basicamente 3 motivos, né, em que as pessoas podem pedir dispensa do serviço militar. Um deles é por motivo religioso. O outro é ramo de família, né? E esses pontos eles são muito importantes. Mas também poderia haver uma oportunidade de a pessoa dizer não quero e não ir, né? E também parece que, digamos assim, como eu usei o exemplo na rádio, se fossem chamadas, vamos supor, 1000 pessoas, foram 250. Esses 250 vão servir porque faltou contingente. Então, talvez o Exército pudesse ir atrás dessas 750 pessoas, e esse número eu estou chutando, tá? Dessas 750 pessoas que não se apresentaram, para que elas também cumprissem o seu papel, né? Porque muita gente quer e não é chamada. E muita gente não pode ir à chamada, né? Então, seria importante que essas coisas pudessem ser um pouco mais transparentes. E, a partir do ano que vem, eu pretendo, já no início do alistamento, entrar em contato para poder divulgar e conversar com essas pessoas, né? Porque informação vale ouro. Fizemos o que pudemos ali para tentar reverter em alguns casos, né? Mas tudo tem que ser feito dentro da lei, dentro da Constituição, tanto servir quanto não servir, né? E o papel que a gente tentou fazer, por enquanto, não deu resultado, mas serviu para esclarecer um pouquinho, né, como é que funciona essa situação de alistamento. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está com o vereador Juliano Balgarte. Eu quero falar aqui para a dona de casa, para as pessoas, para os nossos cidadãos, para os nossos munícipes
que estão cansados de chegar em casa e não ter água para tomar banho, lavar a roupa, para aqueles que estão consumindo uma água péssima, virada em cloro. É esse o meu foco, falar da Farroupilha, falar dos problemas reais que atingem diretamente a vida das pessoas, sobre aquela água que está sendo jogada fora todos os dias que não tem conserto. Quero falar aqui sobre o tratamento de esgoto que não acontece. Eu quero falar aqui sobre a barragem do Burati que está abandonada lá, que tem poluição. Eu quero falar sobre isso. E de fato quero afirmar, quem está sambando na cara da população farroupilhense é a Corsã. Passou com um carro alegórico em cima de todos. Seja com o serviço péssimo, seja com o abastecimento e seja com as taxas absurdas. Você, dona de casa, que ganha um salário mínimo, prepara o bolso, que a Corsã vai cobrar 70% a mais da ligação do esgoto. Pode preparar, é o que a gente tem recebido todos os dias. Eu quero voltar no tempo, porque a história está aí para nos ensinar. Porque a história, ela se repete como fracasso ou como tragédia. E aqui vai se repetir como tragédia. Lá em 2008, o governo do estado do Rio Grande do Sul, no dia 9/4, às 15h49, postou lá: Farroupilha renova o contrato com a Corsã. Na época, então, o ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal assinou esse contrato, que foi enganado. Enganado. E ainda na matéria, abre aspas, dizia o seguinte: agora, com a inclusão do saneamento básico no novo contrato, damos o primeiro passo para a solução da questão dos esgotos sanitários do município. Que passo que foi dado? Olha quanto tempo que se passou. Nós estamos falando quase 20 anos. Nós vamos ter que aguentar até 33, até 2100. Não vamos nem nós que estamos falando hoje estar vivos. Então, eu fico pensando, qual que é o medo de abrir uma CPI, de investigar? Qual que é o medo? Qual que é o medo de olhar que foi feito um contrato e que o gestor da época não fez por mal? Se fosse qualquer outro prefeito, teria feito a mesma coisa. Qual que é o problema de olhar? Ah, porque aconteceu, aconteceu. Nós temos que olhar onde que foi errado. Nós temos que ver tudo o que foi levado. Quanto dinheiro foi levado dos nossos cidadãos e não foi feito nada. Então, eu me preocupo porque por que não querem assinar uma CPI? É preocupante. Eu vejo lá na Assembleia Legislativa vereadores de todos os partidos assinaram a CPI dos pedágios. Os deputados. Mas aqui na Câmara de Vereadores de Farroupilha, os vereadores não querem assinar a CPI. Que é o que deveria ser interesse da população. Por que não querem assinar? Qual que é o medo? Não tem medo nenhum, nós temos que provar. Nós temos que provar que o município foi enganado e nós não podemos ser enganados. E eu mostrei aqui o propinoduto. Tem rolo. Olha o que aconteceu lá na Geia. Eu espero que aqui não esteja nada saindo dos conformes. E eu não farei acusação leviana. Mas a gente já viu o que foi produzido. Como diria o saudoso Brizola, tem cara de jacaré, tem cauda de jacaré, tem boca de jacaré, é jacaré. Não dá mais para aguentar isso. Ou o poder legislativo toma as rédeas e mostra sua importância como instituição, ou fecha os olhos e dorme em berço esplêndido. Ou se omite. Ah, mas o governo agora fez um ofício para questionar as Gergs. Grande porcaria! Devia ter feito o ano passado. Qual que é o medo de cobrar? Qual que é o medo de cobrar? Qual que é o medo de... Nós vamos investigar. Vamos investigar e vamos mostrar qual que é o problema. Quem não deve, não teme. A Corsã levou dinheiro de Farroupilha e não investiu. Não investiu em nada. Vamos assinar a CPI, meus colegas. Quem ganha com isso? A população de Farroupilha, que está sendo representada por nós. Porque vocês acham que se nós ficar só aqui dentro discursando, fazendo vídeo aqui ou para a rede social, vocês acham que o governo do estado, a Gergs, a GESAN, não sei o que, vai se preocupar? É pau neles, para cima deles, sem volta. Ou a gente assina a CPI ou nós estamos assinando um atestado de omissão do Poder Legislativo. Obrigado.
Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Boa noite novamente, presidente, vereadores aqui presentes, quem nos acompanha ainda nessa casa. Também quero dizer que no dia 20, último, ali na sexta-feira, estivemos presentes na abertura da colheita do kiwi. Esse ano, uma safra muito boa, uma expectativa ali de 40% a mais do ano passado, e novas variedades que estão sendo cultivadas aqui no nosso município, mais resistentes a doenças, e uma nova alternativa para os nossos agricultores também, que depois de tanta uva que tem, várias plantações, já tinham o kiwi, mas o kiwi teve um pouco defasado nos anos para cá, por causa de uma doença que teve atingindo as lavouras, mas agora com novas variedades, mais resistentes às nossas lavouras, e assim mesmo Farroupilha é a capital brasileira do kiwi. Eu quero falar alguma coisa também a respeito da estrada aí do 7 de setembro. É uma pena que a senhora aqui já saiu, já foi para casa, senão eu ia até falar o nome dela, mas não vou mais falar o nome dela. No começo de dezembro, uma das senhoras que estava ali, ela me procurou a respeito do acesso da estrada deles lá. E está em contato com o secretário da Agricultura, e no sábado eu também fui lá ver como é que está o acesso deles. Eu não vou negar que alguns metros do acesso deles ali, pode ser que ali na entrada do acesso, onde corre a água, claro, agora arrumaram, tá bom, né? Mas logo para frente, do resto da estrada, a estrada eu tenho que dizer que está ótima, gente. A estrada não está ruim. Tem uns 2 pedacinhos lá de 15, 20 metros, sim, está ruim. Mas o resto da estrada não está ruim. Então eu tive acesso com o secretário. O secretário me respondeu o seguinte: sobre o acesso aos moradores da 7 de setembro, estivemos durante o ano passado fazendo 2 melhorias lá. A última, dia 17 de dezembro. Fizemos também o desassoreamento daquele local. Quanto aos tubos que precisa limpar, estamos sabendo deste assunto. Mas, infelizmente, neste momento estamos focados no escoamento da safra. Estamos com equipe fazendo alargamento e revestimentos neste momento em São Miguel, Monte Bérico 3, novamente em Nova Milano, Capela Santo Antônio. Foi feito galerias nas comunidades, alargamento Estrada Caravaggio. Agora, Renato, depois de muitos anos, estamos fazendo a curva dos Gardines também, uma melhorada pelo menos para dar uma amenizada. Fizemos revestimentos em toda a comunidade de linha Jacinto, linha 80, linha 30. Os serviços não param. Sabemos das dificuldades pelo tamanho do município, mas os trabalhos não param também. Então, fico... Cedo uma parte ao vereador, sim. Uma parte ao vereador Roque Cervellini. Valandro, o secretário pode, daqui a pouco, te convencer. Ele mandou um texto para te ler. O secretário gastaria menos tempo arrumando a estrada do que fazer um texto com desculpas. Eu até agora vou até que pedir desculpa à prefeitura por ter pedido para arrumar a estrada lá, porque pela análise tua está tudo 100%, né? Valandro, não cai nessa cantilena. Está ruim. Está muito ruim. O secretário não está preparado à altura do que a agricultura merece. Essa é a verdade. Ele tem que não só botar o chapeuzinho na cabeça e no meio de uma festa cumprimentar, ele tem que botar o pé na estrada e fazer o que precisa ser feito. É isso. A vereadora Glaci falou muito bem. Ele disse que vai fazer, mas toda vez é um problema, toda vez uma desculpa. Uma hora diz que é irregular, uma hora diz que é ilegal, uma hora diz que não pode, uma hora diz que vai fazer, uma hora que está fazendo agricultura, uma hora que eu não sei o que está fazendo. A verdade é essa. Obrigado, Valandro. Tu não merece ouvir isso, mas já que ele te mandou o recado, eu mando o recado por ti para dizer para ele. Eu quero discordar contigo, Roque. Nesse momento, eu estive lá vendo a estrada. Como eu falei aqui nesse momento, eu não vou negar
que tem 2 trechozinhos e convido os vereadores que querem ir lá ver. Tem 2 trechozinhos que eu vou te dizer, questão de 10, 15 metros. Ali pode ser na entrada. Agora, o resto da estrada, eu não vou negar. Eu fui lá ver, a estrada está boa. Mas tudo bem. Se alguém quiser ir lá para provar o que eu estou falando ou não estou falando, eu tive o tempo de ir lá no sábado de tarde e olhar a realidade da estrada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Clemente Valandro. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Encaminhamento de proposições, encaminhando as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, o projeto de lei do Legislativo substitutivo ao PL 48/2025 e o projeto de resolução 01/2026. O espaço do presidente. Senhoras e senhores, então, quero agradecer as pessoas que estão conosco até este momento. Está aí o Bruno, que ficou conosco a sessão toda. Obrigado, Bruno, pela tua presença. Os presidentes de bairro que se fizeram presentes também. As pessoas que estão online conosco. Também agradecer aí os vereadores. E quero dizer, nobres vereadores, que aproveitando então o feriado de Carnaval, nós trabalhamos aqui na Câmara de Vereadores, trabalhando nas câmeras, melhorando aqui um pouquinho a transmissão. Eu quero agradecer também o Gabriel, que esteve conosco, criando ali os GCs com o nome dos vereadores, e eu queria que depois vocês criassem um tempinho para ver, e trazer sugestões daquilo que a gente pode melhorar. Já também aviso os nobres vereadores que dentro daquilo que as câmeras nos proporcionam, a gente conseguiu fazer um upgrade, para que a transmissão fique melhor para todos os nossos telespectadores. Então, nada mais a ser tratado. Uma questão de ordem. Perdão. Questão de ordem para a vereadora Frambonassi. Presidente, obrigada. Eu só gostaria de pedir para a gente fazer um minuto de silêncio, que faleceu o tio da nossa vereadora Glaci. Eu acho que seria importante a gente fazer um minuto de silêncio aqui, em homenagem. Vereador Juliano, quer? Juliano. Acho que já acrescenta também o caso, como de forma simbólica, as 18 vítimas de feminicídio, nem 2 meses que aconteceram, o caso simbólico da ex-vereadora, ex-membro do Parlamento Regional, a vereadora Roseli, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, de conviver, soma esse minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado, vereadores, pela lembrança. Fica aqui o nosso registro e sentimentos, vereadora Glaci. E nesse momento, então, nós faremos de pé um minuto de silêncio às vítimas de feminicídio e também ao parente da vereadora Glaci Silvestre. Quero agradecer, então, os nobres vereadores, vereadoras, agradecer aqui os temas que foram abordados e nada mais a ser tratado. Nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha.
além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.